Primeiro, passando para as declarações iniciais. O estado de Ohio tem algo a declarar? Sim, meritíssimo. Obrigado. Meritíssimo, estamos aqui para que o tribunal trate de 3 pedidos específicos relacionados a este caso agora que a pauta já foi discutida. Há um pedido para excluir provas, que na verdade reúne 8 pedidos desse tipo, abordando vários aspectos. O Ministério Público respondeu a cada um dos 8 pontos da moção. Hoje discutirei um dos temas mencionados nesta declaração de abertura. Especificamente, o pedido para excluir provas relacionado ao escritório de advocacia Stafford, a moção, a busca que ocorreu em 22 de abril de 2014. A defesa alegou que, quando as autoridades entraram no escritório, as autoridades revistaram o escritório antes de obter um mandado para então revistar o escritório. Eles não contestaram o mandado. Eles não contestaram a busca após a obtenção do mandado. Eles contestaram as ações das autoridades antes da obtenção do mandado. E é nisso que o Estado vai se concentrar hoje. O Estado vai chamar o agente especial aposentado Greg Ricurdos do FBI, que estava auxiliando o departamento do xerife do condado de Cuyahoga na investigação das ameaças de bomba feitas ao Tribunal de Relações Domésticas do condado de Cuyahoga em 10 de julho de 2012. Essa investigação ainda estava em andamento, e o que vocês vão ouvir é o depoimento do agente especial Curtis, onde as autoridades tinham um indivíduo que trabalhava no escritório Stafford Law, que estava colaborando com eles e contou para eles naquele dia, no dia 22 de abril de 2014, que o lugar estava uma loucura. Eles estavam destruindo documentos e levaram Greg Moore para almoçar. E as pessoas estavam procurando, e as pessoas estavam destruindo papéis, e o lugar estava uma loucura. Essa pessoa informou as autoridades policiais que entenderam que havia circunstâncias urgentes. Então eles foram até o escritório Stafford Law e informaram a todos para pararem o que estavam fazendo até que eles conseguissem um mandado. E você vai ouvir o agente especial Curtis, ele estava lá, ele foi quem avisou. Todos parem, ele não revistou nada. Ele garantiu que a destruição das provas parasse. E então, quando o mandado chegou, que de fato chegou, uma busca realmente ocorreu. Você ouvirá isso do agente especial Curtis. Vamos falar sobre algumas coisas apreendidas naquele momento. Esse será o testemunho em relação a essa parte da moção de supressão e não haverá motivo para suprimir nada dessa busca. E vocês têm o mandado. O mandado é, na verdade, a prova número 5 do Estado que já foi apresentada ao tribunal. O próprio mandado descreve as circunstâncias de urgência na declaração juramentada e no próprio mandado. Então, o juiz que assinou aquilo entendeu a urgência da questão, que claramente ocorreu antes de eles obterem o mandado. Nada naquele mandado, nada na declaração juramentada, vem de qualquer tipo de busca que ocorreu no escritório antes de obterem o mandado. Isso simplesmente não aconteceu. Não aconteceu da forma que a defesa disse. Esse será nosso testemunho. Apresentaremos isso com a primeira testemunha. A segunda, meritíssimo, será a agente especial Heather Carl, do BCI. O testemunho dela estará relacionado aos outros pedidos, julgamento rápido e demora antes da acusação formal. E o que vocês vão ouvir do agente especial Carl é o que o BCI fez quando recebeu esse caso. O tribunal está ciente do longo histórico processual em relação a este réu. Ele foi inicialmente denunciado em 2015 em relação a ameaças de bomba. Isso foi ampliado em denúncias posteriores para cobrir alguns crimes relacionados às suas interações com sua cliente como advogado, Elisa Sherman, em 24 de março de 2013, no dia em que ela foi assassinada. Ele nunca foi acusado de nenhum crime violento contra Elisa Sherman. Depois que esses casos foram resolvidos, a investigação do assassinato continuou. E então o BCI assumiu oficialmente o caso em 2021.
Eles foram chamados para prestar consultoria em 2018, assumiram o caso em 2021 e reabriram a investigação. Você ouvirá isso do agente especial Carl, como iniciaram, o que fizeram e que cumpriram 120 mandados de busca sozinhos. As evidências que eles coletaram, novas evidências que eles encontraram, e isso trouxe uma nova compreensão do caso. As evidências que eles encontraram apontaram e provaram indícios de consciência da culpa que antes não eram conhecidos. Isso não era conhecido pelas autoridades em 2013, 14, 15, 16, até que eles obtiveram um documento específico em 2023. E esse documento eram as anotações de atendimento da Verizon relacionadas à conta telefônica da Stafford Law Office na Verizon. O senhor ouvirá depoimentos, meritíssimo. Muitos casos sem solução se resolvem com testes de DNA, seja ao encontrar DNA em itens não testados antes ou com avanços tecnológicos na área. Isso não aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi a obtenção de certos documentos. Um deles eram essas anotações do cliente, que não haviam sido obtidas por nenhuma autoridade policial até 2023, e elas deram uma compreensão sobre o momento em que as coisas estavam acontecendo e o que realmente estava acontecendo nos bastidores que ninguém sabia até 2023. Você ouvirá este depoimento do agente especial Carl. O que eles descobriram foi um padrão de ocultação e destruição de provas por Greg Moore e por outros que o ajudaram, permitindo que ele fizesse isso. O que o senhor vai ouvir, meritíssimo, é que, e isso, na verdade, está relacionado ao depoimento do agente especial Curtis. Ele vai testemunhar sobre a busca no escritório de advocacia Stafford. Uma das coisas que foi encontrada no escritório naquele dia estava na mesa de Vince Stafford uma petição para análise sigilosa dos registros do celular de Greg Moore, protocolada no tribunal em 27 de dezembro de 2012. Por que isso é importante? Essa petição foi enviada para Greg Moore, que era o alvo dessa investigação. E isso está realmente no próprio documento. Há um certificado de envio dizendo que o escritório do promotor, em um documento intitulado Estado de Ohio contra Gregory Moore, enviou para ele. Quando eles revistaram o escritório em 22 de abril de 2014, esse documento estava sobre a mesa de Vince Stafford. Ele foi recolhido, escaneado e mantido como evidência, avançando até o BCI assumir o caso. E eles estão obtendo mais informações. Uma das coisas que eles conseguem é um e-mail enviado por um dos funcionários de Stafford para Greg Moore e Ann Fantelli, a outra advogada que trabalhava lá enquanto Joe Stafford estava suspenso. Datado de 2 de janeiro de 2013 às 11h45 da manhã. E esse funcionário enviou um e-mail para Greg Moore e Ann Fantelli dizendo que acabaram de receber uma petição para análise reservada dos registros de telefone celular e descreve o conteúdo dessa petição nesse e-mail para Greg Moore e Ann Fantelli. 2 de janeiro. Uma das outras coisas que o agente especial Carl conseguiu fazer foi pegar um dispositivo que foi recuperado naquela busca no escritório de advocacia Stafford em 2014. O iPhone de Joe Stafford. Você vai ouvir o agente especial Curtis testemunhar. O Sr. Stafford se recusou a fornecer seu código e permitir que as autoridades abrissem seu telefone e baixassem o conteúdo naquele dia, o que era seu direito. Ele exerceu seu direito e o conteúdo do telefone não foi extraído naquele dia, e ele ficou como prova por mais de uma década. Até que o BCI o pegou e contratou os serviços da Cellrite, uma empresa externa, enviou o telefone para eles, pagou uma taxa para que eles abrissem o telefone. E isso aconteceu em 2025. O telefone é enviado de volta para a PCI. E nesse telefone havia um lote de e-mails.
O conteúdo desses e-mails não está no telefone, mas a data, a hora, remetente, destinatário e o assunto dos e-mails estão no telefone. Voltando ao que o agente especial Carl vai testemunhar. No dia 2 de janeiro, depois que essa petição chega e o funcionário envia um e-mail para Greg e Ann dizendo: acabamos de receber essa petição. Bem, outro e-mail é enviado para Joe Stafford. E então outros e-mails são enviados. No dia seguinte, 3 de janeiro, as anotações do cliente da Verizon que a BCI recuperou em 2023 mostram que às 19 a 20 do dia 3 de janeiro, Greg Moore foi autorizado a obter um novo telefone naquela conta da Verizon. O telefone da ameaça de bomba, o telefone usado por ele para fazer ameaças de bomba, nunca foi recuperado pelas autoridades. A polícia está vindo atrás de informações, ele consegue um novo telefone. No dia seguinte, 4 de janeiro, esses mesmos registros da Verizon, obtidos em 2023, mostram que Joe Stafford autorizou Greg Moore a assumir a responsabilidade, o uso de um dispositivo de banda larga móvel que o escritório Stafford tinha desde 2025 e nunca esteve no nome dele, no nome de Greg Moore, até 4 de janeiro de 2013. É isso que esses registros mostram. Então, voltando às evidências que já conhecíamos, que era o telefone de Elisa Sherman. Ele foi recuperado no dia do assassinato dela. Teve o conteúdo extraído pela polícia de Cleveland em 2013. E as mensagens de texto entre ela e Greg Moore estavam todas lá no telefone dela. No dia seguinte, 25 de janeiro, 25 de março, segunda-feira, novas informações, novamente, da conta de cliente da Verizon de Stafford, mostram isso. Naquele dia, 25 de março, um dia após Elisa Sherman ter sido assassinada, na segunda-feira daquela semana, o dia em que este escritório de advocacia está trabalhando no caso e lidando com o assassinato de sua cliente, ocorrido do lado de fora do escritório. Alguém do escritório Stafford ligou para a Verizon para tentar cancelar o dispositivo de banda larga móvel. No dia seguinte ao assassinato. Outro item que a BCI recuperou durante a investigação foram todas as faturas da Verizon que foram enviadas para o escritório Stafford referentes àquela conta durante todo esse tempo. E essas faturas mostram o uso de determinados dispositivos. Mostrava o uso mensal cobrado dos dispositivos de banda larga móvel que o escritório Stafford tinha. Eles tinham 2. Um estava no nome de Greg Moore. Tinha sido usado para transferir 1 GB de dados naquele mês, março de 2013. Os registros indicaram que o dispositivo não foi mais usado após isso, até ser oficialmente cancelado em agosto de 2013. Os registros indicaram que, um dia após o assassinato, alguém do escritório ligou para cancelar o dispositivo. Agora, retomemos a busca no escritório de advocacia. Outro item que foi recuperado, cujo valor não era conhecido na época, foi algo recuperado da mesa de Greg Moore em 22 de abril de 2014. Um recibo de um dispositivo de banda larga da Verizon. Julho de 2010. Esse é o dispositivo que foi colocado no nome dele em janeiro de 2013. Havia também um bilhete. Um bilhete que dizia: Mark, cancele isso se Joe, sua mulher, ainda precisar para os laptops delas. Segundo as anotações do atendimento ao cliente da Verizon, Mark foi quem ligou para tentar cancelar o dispositivo na manhã após o assassinato de Elisa. Essas são todas informações novas. Além disso, um padrão foi desenvolvido e descoberto.
Porque outra coisa que era conhecida na época, 1º de abril, um supervisor do escritório do promotor do condado de Cuyahoga enviou uma carta e uma intimação do grande júri para Greg Moore e Joe Stafford para comunicações com Elisa Sherman. Prova. A intimação estava datada de 28 de março de 2013. A carta estava datada de 1º de abril de 2013. Isso foi recebido no escritório de advocacia Stafford. E o telefone de Joe Stafford, que só foi acessado no ano passado, mostrou que ele recebeu um e-mail em 2 de abril sobre um pedido de registros da polícia de Cleveland. Mais tarde naquele dia, 2 de abril, a conta da Verizon de Joe Stafford, que foi recuperada pelo BCI em sua investigação após 2023, mostrou ligações recebidas em 2 de abril. Uma delas foi do número de telefone da esposa de Greg Moore. Outra foi do número de um representante de atendimento ao cliente da Verizon, que coincidiu com aquele dia, 2 de abril. Joe Stafford autorizando Greg Moore a conseguir outro telefone novo. Agora, o telefone que ele tinha quando Elisa Sherman foi assassinada, agora desapareceu. Nunca foi recuperado pelas autoridades. E ninguém nunca soube disso, e de quando ele se livrou disso, até que esses registros de atendimento ao cliente foram encontradas pelo BCI em 2023. Então, isso faz parte do testemunho do agente especial Hall sobre novas evidências. Um novo entendimento dos esforços para esconder evidências, se livrar das evidências. Quando a polícia vem procurar por isso, eles se livram disso. E agora sabemos que o que indica consciência de culpa é algo que a polícia e as autoridades nunca souberam quando todos os procedimentos do grande júri estavam acontecendo em 2013, 14, 15 e 16. Ele não foi acusado de assassinato naquela época. Então tudo isso diz respeito ao direito a um julgamento célere. Isso diz respeito à demora pré-denúncia. Também quero discutir outra questão sobre o direito a um julgamento célere e a demora pré-denúncia. Esse esforço para esconder provas e controlar a narrativa. A casa de Greg Moore foi revistada após sua prisão no Texas no ano passado. Um dos itens recuperados foi um computador portátil. Nesse computador, polícia BCI recuperou arquivos antigos de recuperação do BlackBerry, com data de 22 de maio de 2014. E esses eram arquivos de backup de Greg Moore, o telefone que ele tinha quando Elisa Sherman foi assassinada. As ligações dela, os registros de chamadas dele. Do mês de março e até 2 de abril, quando eles pararam. Mensagens SMS durante esse período e contados. Mas há alguns itens ali que estão refletidos nos registros da Verizon dele. Ao cruzar as informações, alguns itens não constam nesses registros. Mas isso foi encontrado no laptop dele, algo que ele guardou por mais de uma década. E entre as mensagens de texto trocadas com Elisa Sherman, há uma que está faltando. Uma mensagem que ela enviou às 17h16. 17h16, hoje ela foi assassinada. E ela é assassinada exatamente às 17h20. Ela é esfaqueada exatamente às 17h23, 17h24. Ela enviou uma mensagem às 17h16 para Greg Moore, que está refletida na extração do celular dela, dizendo que está na porta. Por que você não me deixa entrar? Isso não está no backup dele. E isso não estava nas mensagens de texto que ele enviou para si mesmo, imprimiu e foram encontradas no escritório quando o escritório foi revistado em abril de 2014.
Então, essas são algumas das coisas que queremos que o tribunal considere como novas evidências, um novo entendimento do caso que surgiu quando o BCI pegou o arquivo em 2021. E, por fim, gostaria de acrescentar. Quando se trata de mora antes da denúncia, um dos principais fatores que devem ser considerados é se há realmente prejuízo para a defesa. Todos nós sabemos que o sequestro tem um prazo de prescrição de 20 anos, o homicídio não tem prazo de prescrição. Então, essa denúncia do ano passado, acusando ele de sequestro e homicídio de 2013, não está fora do prazo. Então, não há nada de errado com isso do ponto de vista da lei. Dizem que estão prejudicados e não mostrarão isso. Todas as testemunhas necessárias estão disponíveis para eles. Não há prejuízo para eles, já que vamos apresentar isso como prova. Não vamos reproduzir aqui. Eu descrevi isso na petição e vamos colocar em um pendrive para o tribunal. É uma coletiva de imprensa que o advogado de defesa fez no dia da audiência de leitura da acusação, neste caso, no ano passado. Após a audiência de leitura da acusação do réu, o advogado saiu lá fora. Ele falou com a imprensa por 5 minutos e 6 segundos. E isso foi gravado e colocado online. Você pode encontrar até hoje. Gravamos isso para você e usaremos como prova. Naquela pequena coletiva de imprensa, o advogado de defesa disse várias vezes que haverá um julgamento. Haverá um julgamento neste caso. Eles não estão dizendo que este caso está demorando demais, que não podem de jeito nenhum ir a julgamento. Temos um prejuízo real. Não, eles não dizem isso. Haverá julgamento. No dia da audiência de leitura da acusação, eles disseram que hoje tem provas que demonstram que o que estão dizendo não é verdade. Então eu te pergunto, Jeff, quando você assistir a essa coletiva de imprensa, pergunte a si mesmo: o que mudou entre o dia da audiência de leitura da acusação e agora, a ponto de eles não poderem ir a julgamento? Eles prometeram um julgamento naquela época. Como é possível que agora eles não possam ir a julgamento? E vocês verão que eles não vão provar isso para vocês. Dito isso, estamos ansiosos para apresentar isso. Obrigado.